Jandira, Tá bem. a palavra é tua. Sim. Eu vou tentar ser bastante objetiva, presidente. Eu não pude participar do início da audiência, mas quero me somar não só aos parabéns presenciais ao Sola, no aniversário da semana, mas também a nossa recepção à deputada Tereza Nelma, que eu pude visitar no hospital e que é um exemplo de força e de superação. Eu fico muito feliz com a presença da Tereza entre nós. Eu não pude acompanhar a audiência, porque eu estava exatamente numa outra reunião sobre a SMP 905, que, na minha opinião, também não deveria entrar na pauta, porque nós construímos, no modo remoto, o acordo de votarmos o que há consenso, né? Essa pauta positiva, a importância da Câmara nesse processo que a gente está vivendo, e acho que nós deveríamos manter assim, trabalhar os consensos, né? Essa contribuição importante que o Congresso Nacional tem dado à sociedade brasileira. Mas, ao vir aqui para a reunião da Comissão Externa, enquanto não começa a sessão da Câmara, eu pude acompanhar algumas intervenções, inclusive a do deputado Osmar Terra, e não consegui não me inscrever. O que eu acho que é uma responsabilidade nossa diante de quem nos assiste, diante dos colegas também, porque acho que, nesse momento, nós estamos lidando com um bem maior que se chama vida das pessoas, né? E lidar com vida significa, nesse momento, e essa é a responsabilidade maior de todos nós, que somos, a grande maioria aqui, profissionais de saúde, significa lidar com uma referência central para nós hoje, que se chama ciência. E vida e ciência não pode estar submetido a disputas políticas, disputas comezinhas e algumas divergências ideológicas. E, sinceramente, assim, ninguém nos autoriza hoje a dizer para a sociedade brasileira que São Paulo já ultrapassou o pico da crise epidêmica ou pandêmica, e muito menos de que há uma avaliação apocalíptica no mundo, né? E ninguém também, nem os dados nos autorizam dizer que a China não cumpriu o isolamento, né? Basta ver que o Wuhan fez o isolamento mais radical do mundo. O Wuhan fechou a fronteira, impediu que as pessoas saíssem, e por isso, inclusive, o vírus não ultrapassou a fronteira para o resto da China. As pessoas, só 72 dias depois de debelada a crise lá, é que conseguiu andar na rua de forma seletiva. É importante dizer que cada país tem sua estratégia de acordo com a sua realidade, inclusive cultural, econômica e urbana. Quem minimizou os processos se arrebentou, né? Pela arrogância americana, nós estamos vendo o que aconteceu, pela displicência, a ruptura, inclusive, do processo de isolamento. Nós vimos o que aconteceu na Itália e na Espanha. E esse vírus não tem bandeira, não. O Obrador, que é de centro-esquerda, arrebentou o México, porque minimizou. Em compensação, o Alberto Fernandes, que também é de centro-esquerda, fez uma política de brutal quarentena radical, e vai ver o quadro fenomenal que está vivendo a Argentina, porque cumpriu o isolamento com o tempo adequado, e vai virar a chave da economia muito mais rápido que qualquer outro país. Aqui está havendo uma atitude proposital de separar vida de economia, saúde de economia. Isso é proposital. Nós defendemos a vida e defendemos a economia. E o Estado brasileiro tem todos os instrumentos, todos, para fazer a defesa da vida, dos empregos e das empresas. É triste ver por que se faz a ruptura e o antagonismo entre defesa da vida e do emprego. O Estado brasileiro tem condição de fazer o que El Salvador, que tem um presidente de extrema-direita, está fazendo. Ele fez a defesa mais radical da proteção do Estado sobre o seu povo, e ele é um presidente de extrema-direita, gente. Defendeu um papel do Estado potente para proteger o seu povo. A União Europeia botou 400 bilhões de dólares para defender as pequenas e médias empresas. O mundo inteiro hoje, o Reino Unido, a França, todo mundo, independente de bandeira ideológica, está botando o Estado para defender os empregos e as empresas, botando 80% de dinheiro público da folha de salários dos seus trabalhadores. Por que fazer antagonismo entre a defesa da vida e dos empregos? Por que a pergunta, nós vamos botar R$600 3 meses e depois continua botando dinheiro
para defender os empregos das pessoas. Não tem porquê, nós estamos com a inflação em baixa. Gira a moeda se precisar, tem 1 trilhão em caixa. Nós demos todos os instrumentos para o governo brasileiro fazer isso. Ao invés do senhor Bolsonaro entrar em padaria, contaminar as pessoas e ficar passeando, ele devia estar sentado naquela cadeira, junto com os governadores, junto com o resto do governo, botando a indústria têxtil, indústria de polímero, Petrobras, todo mundo trabalhando para fazer a EPI, para salvar a vida dos profissionais de saúde, vendo como é que a economia gira, como é que protege os trabalhadores, os empregos, como é que defende vida, como é que ajuda o Ministério da Saúde. E em epidemias muito menores, o apoio ao Ministério era muito maior. E não vamos ficar aqui fazendo discurso irresponsável, fazendo as pessoas irem para a rua, dizendo que a economia está em risco. A economia ela está em risco como a economia do mundo inteiro. Mas, nesse momento, nós temos que proteger os empregos, as pequenas empresas. Hoje, a Febraban disse o seguinte, em período de epidemia tem que aumentar juro. Esse cara tinha que ser preso por dizer uma coisa dessa. E nós estamos vendo essa elite financeira brasileira com esse grau de insensibilidade. Sinceramente, deputado Osmar Terra, eu lhe respeito, nós temos uma convivência de muitos anos, mas não é admissível que a sua fala tenha essa repercussão tão anticientífica, tão anti-Brasil, tão anti-povo. Eu, sinceramente, me inscrevi porque eu não posso ouvir isso quieto. Eu acho que nós temos que ouvir a ciência. E nenhum cientista brasileiro concorda com a sua fala. Esses não são os modelos matemáticos, não são os modelos de projeção da ciência, não são os modelos de projeção de nenhum especialista até esse momento. Então, eu não posso concordar com essa fala. Eu acho que nós temos que nos preparar para o pior ainda. Basta ver o colapso, basta ver o que está acontecendo no Brasil inteiro. Nós não estamos nem perto do pico dessa pandemia. Não estamos, nós temos que nos preparar para o pior ainda, o pior. Vai para as áreas populares e mais pobres e vulneráveis. Nós não podemos ser aderentes à necropolítica. Escolhemos quem vai morrer e quem vai morrer são os mais pobres. Nós não temos a realidade da Europa, nós temos favela, nós temos densidade demográfica, nós temos Baixada Fluminense, nós temos favelas em São Paulo, no Nordeste, em todo lugar. E é nessas áreas que a epidemia vai crescer. Eu, sinceramente, deputado Luizinho, eu também concordo com o Revalida. Nós não conseguimos manter o Revalida no projeto, ele perdeu por 2 votos o veto, novamente, desse presidente da República, irresponsável que nós temos. Nós perdemos por 2 votos o veto. Eu acho que nós temos que fazer o Revalida, só que eu acho que nós precisamos contratar os profissionais imediatamente e fazer o Revalida para e passo. São 15 mil médicos que podiam estar na atenção básica. O governo quer antecipar a formatura dos estudantes, não podemos ter esses médicos atuando nesse momento, lá nas comunidades, antes de chegar ao hospital, antes de chegar ao UTI, é uma etapa anterior. Então, sinceramente, eu estou muito preocupado com esse tipo de intervenção que fez o deputado Osmar Terra. Acho que nós precisamos nos preparar ainda para o pior. Onde deu certo é onde o isolamento aconteceu, onde o governo protegeu os empregos e as empresas, e tem dinheiro para isso, tem todos os instrumentos para isso. Não podemos gerar antagonismo entre vida e emprego, nós temos que fazer tudo isso junto. Não podemos criar um abismo, um boicote da União aos governadores e aos prefeitos. Temos que continuar apoiando os governadores e os prefeitos. A União devia estar fazendo o mesmo, juntando esforços, fazendo unidade, sem esse confronto ideológico. É isso que nós estamos querendo fazer e é isso que nós estamos pedindo que o governo federal o faça. E nós temos que acelerar esses projetos que essa comissão heroicamente está tentando trabalhar, que o Congresso heroicamente está tentando contribuir para a gente acelerar as medidas necessárias para salvar a vida das pessoas. É isso, presidente. Todo o apoio aí ao trabalho da comissão externa. Parabéns ao Luizinho, a Carmen e a todos que estão tentando contribuir. Obrigado, presidente. Jandira, muito obrigado pela tua brilhante participação novamente. Tenho certeza que você tem colaborado muito aqui como na nossa comissão externa e vamos continuar colaborando porque eu até, mesmo com opinião discordantes em diversos pontos, tenho que sempre estar fornecendo a palavra.